Olá, boa tarde. Tudo bem, Paula? Tudo bem? Oi, Maurício. Certo. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vamos ver o pessoal entrando aqui. Boa tarde a todos. Deixa o pessoal entrar. Hoje a ideia é bater um papinho com o Condé, Alberto Condé e a Paula Cristine. Mas antes disso, eu vou apresentar e contar por quê. Quem que é a Paula Condé e o Condé, quem que são eles e por que a gente resolveu trocar esse bate-papo, fazer esse bate-papo aqui. Eu, na época da Line, que eu estava lá na minha gestão, eu conheci várias pessoas, eu tive a oportunidade de caminhar aí pelo Brasil e foi bem interessante. Conheci vários colegas trabalhando no dia a dia e conheci um fulano. Deixa eu parar essa apresentação para ficar aqui nosso rosto e a gente ficar mais a cara. Pronto, agora ficou grandão. Eu conheci vários colegas aí. Eu conheci um tal de Alberto Condé em Goiânia, um cara bem interessante, um cara que chegava para mim e falava: não, eu vou fazer isso, minha meta é aquilo, o livro está dizendo para seguir essa regra, eu vou seguir essa regra. Ele segue a regra na linha correta ali. E assim, poucas pessoas, né? Eu conversei com muita gente tem plano, ideias, e poucas pessoas conseguem executar. E o Alberto, ele faz isso, ele executa no pé da letra mesmo tudo, e me chamou muita atenção, né? Então eu tive a oportunidade já do Condé, de a gente trabalhar junto, chamei ele para dar alguns cursos na Line, e ele, assim, a maneira dele trabalhar é muito correto, tem a regra certa, nem todo mundo se enquadra nesse perfil, mas ele se enquadra muito bem, e é muito interessante a gente ver como que funciona esse modelo de trabalho. Em paralelo, né, a esse meu conhecimento aí do Condé, eu conheci a Paula. A Paula foi um pouco diferente a história. A Paula, eu via, as pessoas chegavam até mim e falavam: Maurício, você tem que conhecer a Paula. Maurício, você tem que conhecer a Paula. Daí eram 1, 2, 3, 4 pessoas, e a gente teve a oportunidade daí de fazer um evento junto lá na Line, né, Paula? Foi bem legal. E a gente... acabei conhecendo a Paula e a gente começou a estreitar nosso relacionamento mesmo agora com a Timoana aqui. Fizemos vários eventos e ainda temos feito aí vários eventos. E agora você é meu cliente, estou pondo você na linha também. Tanto foi que virei cliente da Paula, tanto foi que não tinha como escapar, né? E assim, é um modelo diferente de trabalhar. O modelo que a Paula nos leva, eu entendo o seguinte, né? Eu entendo que a gente, tanto um caminho ou outro, a gente consegue nosso sucesso. O modelo da Paula é um pouco diferente do modelo do Condé. E isso foi muito claro para mim, e até o título aqui do nosso Study Club é Vende-se em Invisalign. Em 2000 agora, eu não sei se foi 2015, 2014, você lembra quando é? Sim, 2014. 2014 eu fiz um evento da Line chamado Vende-se Invisalign, chamei 5 profissionais, cada um com uma experiência diferente. Eu tinha contato com todos tinham sucesso na sua maneira de trabalhar, e todos trabalhavam diferente. Todos tinham um modelo diferente de abordar, fazer propaganda, e foi muito legal. Então, com essa ideia, né, de todo mundo é diferente, cada um tem uma maneira de trabalhar, cada um tem que respeitar. Eu acho que o sucesso você chega se você respeitar a sua maneira de trabalhar. Eu vou fazer, eu não vou ser um blogueiro, eu vou ser um cara de Instagram, porque não combina comigo, não vou forçar porque todo mundo está fazendo. Então, eu acho que cada um tem que se encontrar no meio, né, se encontrar na maneira de divulgar. Então, surgiu a ideia da gente fazer esse evento aqui. Deixa eu botar de novo aqui essa cara, né, com Study Club Timoana Vende-se Invisalign. Mas para isso a gente vai bater um papo agora aqui. Vamos bater um papo. Eu vou fazer algumas perguntas. A gente montou um curso com o Alberto e com a Paula.
E esse curso a gente dividiu em 8 módulos e foi assim, muito dinâmico, muito interessante. O foco, sim, a Paula trabalha, fala de gestão de forma geral, tal, mas o foco aqui daí é Invisalign. Vamos pensar como que eu vou pontuar. Invisalign é um modelo de negócio, é uma maneira de trabalhar, é um produto específico. Então, eu vou fazer algumas perguntas e vocês aí, pessoal, vocês fiquem à vontade aqui também no chat, fiquem à vontade de fazer algumas perguntas aqui para nós, para eles também, né? Não para mim, não façam pergunta para mim, façam para eles. Vamos aproveitar o que eles têm aqui. Então, Paula, é assim, a Paula, para quem não conhece, ela já desenvolveu, né, muitas clínicas, consultórios, cuida de muitos consultórios, toda a parte de gestão financeira aí, e você vê vários tipos de modelos de negócio na odontologia, né? Então, me conta assim, quais são os principais modelos? Eu acho que existe uma infinidade, mas assim, o que você enxerga de principais modelos de negócio hoje em dia na odontologia? Primeiro, é importante, acho que todo mundo entender que existem modelos diferentes, até o que você falou, né? O que acontece com a grande maioria dos dentistas, que eles talvez nem tenham essa consciência que você pode ter modelos de negócio diferentes, com estratégias diferentes para cada modelo. Então, assim, só para exemplificar, a gente tem um modelo franquia, que é um modelo de negócio. A gente tem um modelo, por exemplo, daquele consultório super particular, que é só o dentista, ele mesmo, que ele atende sozinho, que pode ser um modelo de multidisciplinar ou de uma especialidade só. Então, de repente, você atende só ortodontia ou não, você, dentro da tua clínica, tem um marido que faz clínica ou uma colega que divide com você. Então, isso tudo, quando a gente define, primeiro a gente entende qual é o seu modelo para você definir estratégia. Então, se você não sabe qual é o modelo, você não vai conseguir saber se aquela estratégia é boa ou não. Então, esse é o primeiro dos módulos que a gente decidiu para o curso, porque é justamente dali que você vai definir quais estratégias que cabem para você. Então, o que eu quero dizer é que, se você tem um consultório particular, só você não tem a mesma estratégia daquele que tem 5 dentistas fazendo Invisalign no consultório, né? Então, a estratégia é diferente. Então, você precisa identificar e até entender qual modelo combina com o seu próprio perfil, como dentista, como profissional, enfim. Eu acho que é isso. Legal, Paulo, legal. O Condé, né, ele para quem não conhece, ele é um colega, é Invisalign Doctor, tem seu consultório, 2 consultórios lá em Goiânia, né, Condé? Isso mesmo. E me conta assim, né, eu acho que um dos desafios, né, uma das coisas que a gente botou como um dos módulos aí é trabalhar com pessoas, trabalhar com cultura, né? Eu acho que eu pude presenciar, tive a felicidade de ver modelos de negócio e maneiras de trabalhar é diferente na Espanha, é diferente nos Estados Unidos, é diferente no Brasil. E dentro do Brasil, eu consegui visualizar também, olha, a postura, a cultura funciona muito bem aqui, isso daqui que eu aplicar nessa região vai funcionar. E tinha situação que era mesmo negócio, mesmo modelo, mudava as pessoas, mudava a cabeça, não era a mesma coisa. O que você conta aí quando é sobre isso? Uma boa ideia sendo executada por pessoas desmotivadas tende ao fracasso. Uma ideia meia boca, você fala, essa ideia não é nem lá tão boa assim, essa sacada do Condé nem foi tão boa. Mas, cara, quando eu peço alguma coisa para minha recepcionista, ela vai lá e faz, pronto, você melhora o seu desempenho. A ideia é essa que aconteceu lá em 2011, eu estava feliz com os brackets, eu era feliz, cara, acredite. Eu tinha feito alinhadores de uma outra marca em 2007, casos mais simples, e tocava bom de fazer ortodontia lingual. Sofria, mas eu cobrava para isso. E tá tudo bem. De repente chega a paciente e fala, eu quero Invisalign. Pronto. Lá vai eu falar mal. Maurício, eu falava mal. Eu era um dos caras em 2011 que falava assim, não, isso não presta não, isso aí não resolve não. Resultado. Estava dizendo atestado na cara da paciente de que eu não sabia o que estava acontecendo no mundo. E isso, para eu, que o ego do dentista, ego tem dentista tem ego, né? Ego forte. Olhei aquilo e falei, isso aqui tá errado, cara. Mesmo que eu vi lá do Maurício, fui lá em São Paulo, lá, já cheguei perguntando para ele, Maurício, se o alinhador não resolver, eu posso pôr o lingual, não posso? Poxa, mas que pergunta inocente. Não sabia o Condé o que estava por trás, o que ia acontecer. Então,
Graças a Deus, depois daquilo, eu ainda fiz um curso de MBA em gestão, foram 2 anos de especialização, virou a chave, foi um divisor de chaves. E o que eu vou passar para vocês não é mais uma dicasinha de ser blogueiro em Instagram, não. A gente vai falar sobre valores, a gente vai falar sobre cultura, com foco nisso que eu acabei de dizer. Uma ideia que não seja tão boa, mas executadas por pessoas que vestem a camisa, por uma equipe, cara, batalha. Existe Deus no céu e você aqui na terra, você dono do seu consultório, você que está trabalhando na sua clínica. Basta. Então, eu tinha muita gestão, eu fiz o curso de gestão em 2011, 2012, eu tinha muito sistema de metas, o Maurício me conheceu com o sistema de metas, que legal ter a meta, né? E as pessoas não faziam isso. Porque aí eu fui aprender sobre pessoas, a importância de ter pessoas qualificadas, de pessoas engajadas, pessoas que vestem a camisa. E o meu dilema agora é esse, continuam as metas, tá? Mas não bateu a meta, o colaborador é convidado a se desligar da instituição. Por melhor que seja esse colaborador, por mais bom que ele seja, por mais gente boa que ele seja, e eu gosto demais dos meus colaboradores. Anteontem eu demiti uma colaboradora exatamente por isso. Super gente boa, mas apesar dos nossos esforços não bateu a meta. E essa é a cultura que eu quero ver se o nosso ouvinte, se o nosso aluno vai colocar e trazer ela para o seu consultório. A empresa é feita por pessoas, né? Então é isso aí. Show de bola. Muito legal. E eu acho que o foco, né, não só o dentista, mas eu acho que toda equipe tem que ter uma meta, tem que ter uma visão, né? E o segredo de tudo isso é manter o pessoal motivado. Eu acho que como que eu vou motivar, né? Às vezes nem só o dinheiro, nem só um pagamento. Então, isso daí para eu ter uma equipe 1000, eu tenho que estar todo mundo motivado, feliz, né? Isso é legal. Muito bom. A Paula já andou muito consultório, né? A Paula já viu muita coisa, né? Assim, você já... Falando da questão financeira, vamos mudar um pouquinho aqui, vamos falar da questão financeira. Quais são as maiores dificuldades que você encontra na questão financeira, na gestão financeira de consultórios? Existe um ponto, assim, você fala, não, isso daqui é crítico? Ou, não sei, qual a dificuldade que o dentista, né, que é um técnico em abrir e fechar buraco, teoricamente, né, o que você depara no dia a dia? Olha, eu já vi dentista falando assim, quer saber, eu nem vou vender mais Invisalign, porque eu tô tão perdida que eu não sei mais quem me pagou, quem não pagou, é tanto boleto que eu tenho para pagar, e na verdade, né, tá errado, né, porque ele só não tá organizado, mas ele, assim, isso infelizmente é muito comum, né, eu acho que vocês sabem disso, a maioria alguns confessam, na verdade, que é organizado, tem muita gente que não confessa. Né? Então, assim, eu acho que o que eu vejo na questão financeira, muito mais do que análise, estratégia, e até esse é um dos motivos desse curso, né, que surgiu. Porque o outro curso de gestão que a gente faz, ele é muito mais, assim, questionador, ele é muito mais estratégico. Agora, esse curso, a gente tinha essa necessidade, né, Maurício, de fazer algumas ferramentas práticas. Então, na prática, mesmo no meu dia a dia, por exemplo, do consultório, que eu estou dando consultoria, o que traz, na verdade, essa organização no caso de vocês, é pôr o bumbum no mocho e eu ficar aqui fazendo o trabalho operacional braçal mesmo, né? Que faz colocar as coisas em ordem. Então, a ideia é trazer uma planilha ou uma estratégia para que o dentista consiga organizar, como a gente está falando de Invisalign, principalmente os pagamentos, como fazer isso para controlar as entradas, mesmo que a pessoa não tenha sistema, a gente criar uma metodologia para isso, para que ele possa começar a fazer amanhã. Né? Então, assim, eu acho que essa ideia, começar a ver resultado, amanhã ele conseguir colocar essas ferramentas em prática, que a gente vai falar de financeiro, para ele ter o controle, pelo menos, do básico, entrada, saída, conseguir calcular a hora clínica, enfim, para conseguir precificar. Eu acho que o básico, né, como até o próprio Condé falou, eu acho que, antes da gente falar sobre planejamento e estratégia, acho que se organizar no básico, eu sinto essa necessidade, assim, da maioria. Ele não consegue nem saber os números, porque ele não tem nem isso organizado, na verdade. Sim, legal, Paula. Bem, outra questão aqui, né, perguntar para o Condé, mais um módulo que a gente vai desenvolver, é sobre vendas e negociação. Né? São
assuntos, né? Quantas vezes já chegou um colega para mim, mas acabou o credenciamento, mas quanto eu cobro? Como que eu vendo? Como que eu passo? Estou inseguro nisso daí. Quantas vezes? Mas assim, inúmeras vezes, né? O quanto eu cobro é a número 1, né? Depois a gente vai falar sobre isso, mas venda e negociação. Como que eu enxergo isso daí? Como que a gente vai trabalhar isso daí, Condé? Gostei muito da fala da Paula, que ela falou uma palavra sobre o básico. E o que eu falo para o aluno é: faça o básico bem feito. Faça o básico muito bem feito. Eu comparo isso como se fosse uma refeição. Não é fazer o caviar, não é fazer aquele churrasco de primeira, não. É arroz com feijão. Faça bem feito. A ponto de você não fazendo o básico bem feito, você consegue fazer os outros elementos que vão compor aquele mix de marketing que vai chegar o paciente na sua frente e dizer: eu pensei que era mais caro. Pronto. Aí você está bem quando escuta isso. E quando você escuta o famoso japonesinho chamado Takaro. Takaro, conhece Takaro? Isso é um reflexo de que o que acontece antes da venda não está indo bem. E por outro lado, se eu falar cobre X reais, ou cobre 2 vezes o que você cobra hoje, igual a Paula falou, se você não se organiza financeiramente, pouco importa. Então é comum modelos de negócio de pessoas cobrando 10 mil, modelos de negócio cobrando 20 mil, cobrando 30 mil, que não tem nada a ver com a rentabilidade do dentista. Então a gente vai sim falar sobre preço, sobre modelos de negócio, a gente vai falar sobre cada situação, isso é lógico, mas a gente vai trabalhar sim esses pilares que vão fazer com, independente se ele vai cobrar X ou Y, que ele tenha lucro. Porque eu falo mesmo assim, faturamento, quanto você fatura por mês? Isso é um ego. Isso é um dos maiores números da instituição, isso é ego. Eu faturo X reais. Olha, mas a sanidade mental é ter lucro. Pouco importa o faturamento. Então, se você fatura 100 mil ou 1 milhão, a pergunta mais importante é quanto você tem de lucro real, verdadeiro. Quanto sobra, né, Paula? Dá para faturar 1 milhão, é só investir um montão, gastar um montão e gastar 1,5 milhão, né? 1 milhão de custos? Aí, o que é o faturamento? O faturamento é totalmente ego, enfim, a gente vai trazer a cabeça do Invisalign Doctor para a realidade, para fazer o arroz com feijão, para dizer, cara, presta atenção, o que você está fazendo no seu consultório? Igual a Paula falou, são pouquíssimos indicadores, básico mesmo, não é para montar um IPO na Bolsa de Valores, não. É arroz com feijão e ela vai dar as ferramentas que nós precisamos para... Fez o básico bem feito? Ok, agora vamos discutir os próximos passos para o paciente chegar em seu consultório e falar assim, doutora, onde eu assino o cheque? Legal. A Paula comentou, né, que vê muita gente desorganizada, né, perdidas, né, Paula? E aí a gente entende que nesse fluxo Invisalign, né, são boletos altos, você pode dividir. Então, como que você vê, né? Você enxerga muita gente desorganizada aí afora, como que ele vê esse controle como que você vê a maioria das pessoas trabalhando no controle de boletos, controle de pagamentos, o que você... e mesmo controle de pacientes, porque eu tenho todo um fluxo, né, de fazer um clean check, revisar esse clean check, fazer a prescrição, mandar, cobrar, então tem um fluxo à parte aí que eu entendo, né, eu gosto do modelo Invisalign exclusivo, né? Então minha dor de cabeça é com aquele fluxo total, né, faço tudo com Invisalign, então é um modelo que eu trabalho, mas o que você vê aí afora, Paula, do pessoal, né, para fazer esse controle, e mesmo o que você orienta e indica? Bom, várias coisas que no que você disse, juntando o que o Condé falou. Eu acho que o maior problema do dentista é o ego. Viu, Condé? Eu acho assim, para quem está assistindo, como eu falei, poucas pessoas admitem que são desorganizadas, que não têm controle, que não sabem quanto ganham e quanto gastam, na verdade. E eu acho que o primeiro passo é a pessoa admitir isso.
sabe? Que ela precisa de ajuda. Porque não tem problema. Eu também não sei fazer planejamento clean check, né? Cada um no seu quadrado. Tem gente que olha para mim e fala assim, Paula, nossa, eu queria fazer planilha como você faz rápido. Mas eu também não sei fazer planejamento de ortodontia. Então, acho que tudo bem a gente pedir ajuda. Não tem problema nenhum você me dizer que não faz a menor ideia de como calcula a margem de lucro. Ok, eu também não sei fazer cálculo das movimentações dos dentes. Então, esse é o primeiro ponto. Acho que a gente deixar o ego de lado e assumir que a gente precisa de ajuda. O segundo ponto, sim, as pessoas são muito desorganizadas em relação a várias coisas. A relação, não adianta nada, o que eu vejo também, as pessoas investem em marketing, por exemplo. Investem em marketing e conseguem pacientes, vem o paciente fazer avaliação, mas não tem controle nenhum dessas avaliações. Aí, primeiro tem a questão da negociação, que o Condé vai falar, mas depois que fez a primeira consulta, fez a negociação. Aí, não tem controle sobre esses pacientes que não fecharam, por exemplo, tá? Então, não dá uma continuidade disso. Ou seja, não basta você ter uma equipe engajada, não basta, é importante, sim, é um dos pilares, você ter uma equipe engajada. É preciso que essa equipe, ela entenda no seu negócio, que você consiga negociar, que você saiba qual preço você vai cobrar, mas você precisa dar um processo para a tua equipe. Ele precisa saber onde que está a listinha, vai bem simplificado, das pessoas que vieram esse mês e que não fecharam. Uma coisa bem básica, né? Se você não acompanha quem são esses pacientes e se perde, acontece muito. Ou seja, a gente fica buscando o paciente, mas os que chegam lá no consultório, se ele não fechar na hora, muitos consultórios não ligam mais, não sabem quem fechou, quem não fechou. Ou, se ele fechou, aí não acompanha se o alinhador chegou. E aí você começa a dar um atendimento que não é aquele atendimento que o paciente espera. Né? Então, ele fecha com você, aí ele fica te cobrando. E aí, meu aparelho? Quer dizer, a gente tem que fazer esse trabalho antes para dar um atendimento diferenciado. Então, essa organização do fluxo do paciente, eu comecei a sentir uma necessidade de organizar. E mesmo usando o sistema, muitas vezes eu não conseguia organizar o fluxo do paciente. E aí eu desenvolvi, quem me segue, já fez meus cursos, sabe que eu uso bastante o Trello. E muita gente me pedindo um curso sobre isso. Então, eu decidi colocar um módulo sobre o Trello para organizar o fluxo dos pacientes de Invisalign. Eu tenho feito isso já em alguns consultórios com bastante sucesso. Então, a gente consegue acompanhar desde a parte comercial, né, que é da avaliação, até mesmo a parte clínica, vamos dizer assim. Por exemplo, se o paciente precisa de alinhador adicional. Eu sei que isso tem no site, né, da própria online, né? Mas tem gente, eu não entendo direito, porque eu não conheço direito o sistema, mas que as pessoas falam que às vezes se perdem, se ela não tem muito conhecimento de como usar a plataforma. Então, por exemplo, também, vai vencer o Comprehensive, a garantia, então eu preciso também colocar isso em algum lugar para que não passe o período. Esse tipo de coisa no fluxo, eu uso o Trello, para quem não conhece, é um aplicativo gratuito, na verdade, de organização de tarefas, que eu adaptei para a organização do fluxo de pacientes Invisalign. Legal, Paulo. Tem uma pergunta da Vivian aqui, ela faz assim, numa gestão de clínica multidisciplinar, qual seria a melhor forma de remunerar o Invisalign Doctor executor quando ele recebe o paciente fechado e planejado? Como vocês costumam fazer nesse caso que o Invisalign Doctor é um prestador de serviço e não é o gestor? Tanto acho que a Paula talvez veja mais isso daí acontecer, não sei se o Condé tem alguma visão sobre isso também. Fique à vontade. Por favor, Paula. Eu acho que eu não entendi direito a pergunta. Depende assim, primeiro eu preciso saber se ela é ortodontista e ela tem assistentes, esse é um modelo, ou às vezes ele não é ortodontista, ele é clínico e ele tem um ortodontista trabalhando. Então, são dois modelos de negócio diferentes. Né? Então, se você tem assistente, existe aí modelos que normalmente paga-se, sei lá, gente, não existe fórmula mágica, tá? Assim, eu preciso ver teu modelo, eu preciso ver teu negócio, não dá para eu ajudar. Mas, assim, no geral, existe esse modelo de assistentes, que normalmente o assistente ele faz várias coisas, então paga-se às vezes diária, né, ou percentual de tratamento, enfim, não varia muito de caso a caso. Agora, se é um prestador que só faz ortodontia e você não faz... A Vivian comentou que ela é ortodontista também, então provavelmente ela vende o tratamento e alguém toca o tratamento, ela vende, planeja, eu acredito que seja isso, Vivian. Eu acho que existem várias opções. Eu acho que você pode combinar um valor fechado por tratamento que ele vai tocar. Agora, dificilmente esse paciente vai passar só com esse dentista, né? Que é o caso. Às vezes, se você está viajando, ele atende. Não sei se é esse o caso do seu negócio. Aí eu acho que vale
Eu talvez pensaria em algum modelo de pagar diária para esse dentista como assistente, alguma coisa assim. Não sei se você concorda comigo, André. É a relação entre dono e funcionários. Eu passo pela mesma dor que ela. Eu tenho 2 clínicas, né? E uma das clínicas eu vou lá só uma vez por semana e nos outros dias. Então, eu tenho sim um ortodontista, eu contrato ortodontistas, tá? Eu pago nesse modelo de negócio meu, por hora, né? Uma meta de novos casos, porque, veja bem, o dentista trabalhar, ele precisa receber. Mas o dentista trabalhar e conseguir novos casos, ele está sendo, além de ortodontista, vamos falar aqui, não pejorativamente, mas ele está sendo um vendedor, ele está captando, ele está prospectando. A mãe traz o filho e ele convence a mãe a colocar aparelho. Isso é muito comum e muito positivo, eu incentivo isso. Então ele tem que ser reconhecido por isso. Então, novos casos ele recebe também. E além disso, uma meta de crescimento profissional. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Quanto cada um deve ganhar, isto é, quanto que o ortodontista operação deve ganhar, quanto que o ortodontista que faz os planejamentos, que faz a gestão, o dono do consultório da clínica deve ganhar. E aí entra a questão que a Paula falou, modelo de negócio, tamanho, quantos consultórios, o volume financeiro, realmente não existe receita de bolo, tá? Mas a grande questão que eu coloco aqui, a sementinha que eu vou colocar para vocês, para a gente discutir depois, que agora não dá, não tem jeito de fazer isso, mas faça um anúncio, tente encontrar um excelente profissional, um anúncio de preço, vai ganhar tanto, tenta conseguir um bom profissional. Cuidado com erros grosseiros de porcentagem, vou pagar 50%. Cuidado com isso, porque o cara não é seu sócio. Então 50% em relação a quê? Cuidado com isso, até porque você pode, de repente, na negociação, contratar um mercantilista, alguém que vai querer produzir, entregar resultado entre aspas, volume, e vai popularizar não só a sua clínica, mas a sua reputação. Então, esquece focar no financeiro, valoriza a cultura da sua instituição, quais são as metas humanas, tá? E de crescimento, tanto profissional dele, quanto profissional para a sua clínica. Eu não sei se eu respondi ou se eu divaguei demais sobre essa pergunta que é um pouco filosófica. É porque não existe fórmula mágica, nem receita de... Não tem. Mas sim, tem um certo para ela. Pega os números dela, vê qual é a realidade dela, entende um pouquinho mais. Eu acho que se a gente pudesse conversar, chegaria assim, para você tem que pagar tanto. Em geral, com certeza, é a média do mercado, com um pouco mais. Eu sempre gosto, desde a SB até dentista, eu sempre gosto de pagar um pouco mais que o mercado. Agora, tem que conhecer o mercado. Não é chegar e falar assim, você vai ganhar 100 mil por mês. Cuidado com essas coisas, tá? Isso aí quebra qualquer clínica que não tenha o mínimo de organização. Legal, obrigado aqui. A Vivian respondeu que ela executa a maioria desses. Estou ficando com uma agenda apertada, ficando mais com Invisalign e gestão. Então, legal. A Lilian... Sou eu aí. A Lilian, ela pergunta qual é o nome do aplicativo. Acho que muita gente escreveu aqui já no chat, né? Trello. Esse é um aplicativo que a Paula, acho que ela ganha comissão, porque ela faz propaganda tanto para todo mundo. Aqui no consultório vamos fazer a agenda com a Paula do Trello, depois virou agenda de Invisalign, agora agora até supermercado é a Trello, né? Eu fiz pro meu filho, viu? Para fazer lição de casa. Eu uso também, eu uso muito também. E olha, foi uma coincidência, eu usei isso por causa da ferramenta da qualidade da acreditação, eu uso demais. E é isso aí, virou um trem esparrama. É muito bom mesmo. Tá certo. Deixa eu aqui perguntar, Condé, a gente trabalhava, né, a odontologia, ela trabalhava muito na indicação, que vinha muito de colegas nos indicavam, indicava para o ortodontista, o clínico geral indicava para o ortodontista, e isso mudou bastante, né? Isso muda tempo a tempo. E a maioria dos consultórios que a gente vê hoje, a indicação vem do próprio consultório, dos próprios pacientes, né, que acabam indicando. Eu não sei se a gente vai chamar isso de boca a boca, né? Como você enxerga isso daí hoje em dia? Presencial, ou boca a boca, é fundamental. A maioria dos pacientes hoje vem pelo próprio paciente. Gosta demais, o cara ama os dentistas, ele ama o ortodontista. Fatalmente ele vai falar isso para as outras pessoas. Tá. Isso é normal.
E isso daí você estimula, você tem como estimular o paciente, você tem como desenhar uma maneira de envolvimento do paciente, de se tornar um fluxo mais frequente, não sei? Sim, com certeza. Os mestres aí da gestão, tem uma frase, né, que a gente não sabe nem a origem dele, né, se é do Kotler, se é o Peter Drucker, que é: você quer melhorar, primeiro meça. Então, você mede o que você quer melhorar. Então, eu comecei a medir quantos pacientes eu recebo indicados de boca a boca. Quantos pacientes eu recebo indicados por outros dentistas. Acredite, existem clínicas que não têm um ortodontista Invisalign Doctor, ainda existe isso. Eu estou credenciando essa semana cada vez mais ortodontistas, mas a ideia é que tem assim. Então, que bom você receber isso. Então, primeiro você mede. E depois você estabelece um programa de indicações de boca a boca. Um programa sério, que parece ser algo de marketing, mas na verdade ele está por trás de algo muito maior, que é a avaliação da qualidade dentro do seu consultório, dentro da sua clínica. Então você avalia essa qualidade, mede ela e automaticamente, a partir do momento que você está controlando o sistema, o paciente começa a te indicar mais e mais pacientes. E isso é muito bom, e não tem nada a ver com dinheiro, não existe nada de premiação por dinheiro, essas coisas horrorosas que a gente aprende por aí. Totalmente zero custo. Você depende apenas de quê? De posicionamento, de querer medir a qualidade, de querer passar os primeiros passos. Arroz com feijão bem feito. Legal, eu acho que perfeito. Só complementando a história da Vivian, que compartilhou a questão dela, ela colocou aqui, eu hoje pago por procedimento executado, tudo calculado em cima da nossa precificação, e o valor para o Invisalign e ortodontia fixa é o mesmo. Mas a orto questionou ser o mesmo valor para ambos tratamentos. Ela finaliza com um sorriso, né? Você já está com foco de hora trabalhada, né? Quando é independente. Existem, acredite, numa mesma pessoa, quem é o ortodontista, o Maurício, existe a pessoa técnica que vai executar o serviço, e aí eu acho que hora é bem bacana, sim, e claro que tem que ver com o valor da hora, não é para cobrar, não é para pagar R$1.500 uma hora, pelo amor de Deus. E também não é para ficar pagando R$10, tá? Então, peraí, existe um equilíbrio para cada clínica. Mas existe uma outra função chamada vendas. Eu falo, não é para ser pejorativo, gente, é no sentido de mente aberta, dizendo assim, cara, a gente está sempre vendendo, a gente está sempre falando de uma ideia, que seja um negócio, que seja um produto, um serviço, está sempre vendendo. Essa pessoa que executa, ela recebe X. A pessoa que tem um carisma, que consegue vender, que consegue trazer... Cara, ela pega o faturamento de uma clínica e faz assim, ó, joga lá para cima. Ela não merece ganhar mais? É claro que merece. Então eu separei por funções. Eu tenho a função... diferentes, né, Condé? Isso. Só que na mesma pessoa, né? Isso, na mesma pessoa. A gente exerce mais de um papel. Tem gente que tem esse perfil desse papel, vendedor, e você identificar isso. E eu concordo com o Condé, gente. Quando a gente fala em venda, isso não é pejorativo, desde que... E foi muito legal uma conversa que eu tive com o Condé, que o dentista ele precisa entender, sim, que é um negócio, que é venda, e isso não quer dizer que vai passar por cima dos valores. Isso é uma coisa importante. O valor é o que ele limita, né? Então, assim, isso que ele está falando é muito importante. Falar de venda não é nenhum pecado, desde que seja em cima de valores, né? Desculpa te interromper. Não, Vivian, foi perfeito o seu comentário. Então, Vivian, você passa a dividir essas duas coisas. O cara fala, mas em Invisalign você cobra, sei lá, 3 vezes mais do que o aparelho fixo. Eu merecia ganhar mais. A pergunta é, você está falando de ortodontia ou você está falando de vendas? Porque ortodontia é igual, não mudou, cara. Ortodontia, dente é a mesma coisa, dente é dente, gengiva é gengiva, diagnóstico é diagnóstico, isso aí não mudou. Ah, não, mas é que eu consigo vender melhor em Invisalign. Opa, valoriza isso, pega esse cara, traz ele, fala, cara, peraí, que tal você não mais fazer ortodontia? Que tal você fazer a venda? Então, isso é que tem que ser... Agora, se o cara não tem perfil para nada, tecnicamente não é bom, ele não pode fazer ortodontia. Não sabe vender, ele não pode fazer venda. Então, a clínica, quem tem um consultório interdisciplinar, como a Vivian, tem que pôr isso na balança. O que cada um tem de competência? Ele é mais comerciante, ele sabe vender um tratamento bacana, ele vende bem? Ou não? Ele é aquele cara CDF, assim, e eu me enquadro muito nisso, acredite, né? Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de atender.
mas aí não pode tanto, enfim, não tem receita de bolo, mas tem sim, aproveitar o melhor de função de cada pessoa, independente do consultório. Certo, legal. E a gente está nessa época de pandemia, foi o auge, né, de lives, auge de, né, dicas, webinar e tudo mais, e a gente continua nesse, eu acho que a gente aprendeu a estudar com o computador, com live. Antes era só o presencial que valorizava, era só o presencial que tinha valor. Hoje a gente aprendeu essa situação. Mas a gente tem live, posts, um montão de coisa, né, que a gente é bombardeado. Paula, como que, depois desse bombardeio de posts, lives e tudo mais, como que eu transformo isso em algo executável, né? Como eu consigo aplicar isso? Muitas vezes, né, uma coisa que eu já falei que eu gosto muito do Condé ele vai lá e executa. Ele vai lá e executa. Seja duro, seja difícil, ele seja vai lá mal feito, é melhor que perfeito. É isso. Mas e a Paula, como que você vê esse mundaréu de informação que a gente tem, como a gente consegue aglutinar isso, né, e não se perder, né? Fazer isso tornar-se, né, uma prática executável, né? E não se perder no tanto de mundo de informação que a gente tem, que é bombardeado. Isso é uma coisa que eu vejo, até brigo com os meus clientes, né? Se tiver algum dos meus clientes aqui, eu falo para eles que às vezes eles se perdem de tantos cursos que eles fazem. Não é que é ruim estudar, não é isso, mas é preciso filtrar e ter foco também. Porque tem gente também que só estuda e aí não trabalha, né? E eu não sei se vocês concordam comigo, mas a competência, ela vai do estudar e o executar, como o Maurício falou. Assim como qualquer plano de ação, né? Então, assim, um ótimo estrategista, né, uma pessoa de estratégia, de carreira, do seu negócio, ele entende onde ele quer chegar, né, por que ele quer chegar, primeira coisa de tudo. Então, isso é uma motivação para ele e dar o norte. Então, ele não fica seguindo qualquer onda, ele consegue filtrar, então, o que faz mais sentido para ele. Ele traça um plano para isso, então, como vai fazer, então, quem é o responsável, ele detalha isso e ele executa. Porque também tem muita gente que sabe tudo, põe tudo, tem um monte de ideia na cabeça, mas na prática não executa nada. Então, para isso, existem técnicas, né? Então, uma das técnicas que a gente vai falar é a técnica de criar um plano de ação. Então, para colocar em ordem, porque tem gente que naturalmente, eu não sei se foi esse o caso do Condé, ou se ele usou alguma técnica assim, mas tem gente que naturalmente já tem essa característica, Maurício, sabe assim? Tem gente que intuitivamente acaba criando esse plano. Para quem não tem isso intuitivamente, existem técnicas de alguém que fez e deu certo, e aí existe uma técnica de criar um plano de ação e a gente conseguir medir isso, porque isso também é importante. Tem gente que fala assim, eu quero aumentar os meus casos de Invisalign. Se você falar aumentar um já aumentou, né? Então a gente tem que entender aumentar quanto, né? Aumentar 5, aumentar 10, aumentar 20. Então é preciso a gente colocar uma métrica para saber se você teve sucesso ou não. Então, tudo isso são estratégias de plano de ação que a gente vai falar nesse curso, que eu achei que era interessante para colocar em prática tudo que se ouve. Legal, Paula. Bem, tem mais um tema aqui. Esse tema é o que brilha os olhos de todo mundo quando ouve falar. Vou fazer marketing online, né? Brilha, fala, agora eu resolvi meus problemas, né? Marketing online é tudo que eu precisava, né? E aí, o que você acha disso? Porque eu vejo, né? É muito fácil hoje em dia, né? Tem Google, tem Instagram, tem isso, você paga, tá resolvido, né? Você paga a agência, faz tudo, né? Eu presenciei, né? Trabalhei em empresa, a gente sabe que não é bem assim, né? Um dinheiro bem mal aplicado, mas não vai te dar retorno, some dinheiro. Então, qual a sua visão sobre o marketing, né? E principalmente o marketing online? Hoje é o mais forte que existe, né? Sim, eu vou falar para vocês, e até puxando o gancho aí da Paula. Paula, eu tenho muitos defeitos, tá? Mas eu diria para você que eu consegui melhorar um deles, né? Entre vários defeitos, o defeito da procrastinação. E eu tive que pagar, eu paguei R$8.000 para um coach chegar para mim, aqui em Goiânia. Ele chegou para mim e falou assim, ô Condé, peraí, você está falando um monte de ações, você está falando coisa demais. Eu quero que você me diga o que vai entregar semana que vem.
Aí, pá, minha casa desabou, né? Eu falei assim, pronto, já valeu os 8 mil. Eu tô passando para vocês o que ele me falou, tá? Foi isso daí, 8 mil reais. Não, eu quero semana que vem. Porque eu tinha projeto de Instagram, eu tinha projeto de YouTube, eu tinha projeto de blog, eu tinha projeto de ser primeiro no CEO, de AdWords, de não sei o quê, e aí vem as demandas, e tem que planejar o caso, e tem aula amanhã, e 7h30 tem encontro com a T1 lá, enfim. No final, você fica o quê? Sobrecarregado, e é normal procrastinar, que é não fazer o que deve ser feito. Então, primeiro passo nessa questão de redes sociais, menos é mais. Isto é, comece pequeno. Você pode até pensar, e eu penso nisso assim, vou ter lá 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. Ok, pensar grande tem o mesmo preço de pensar pequeno, mas tem que começar com o primeiro passo. Então, o que você consegue fazer em redes sociais para a semana que vem? E lógico, começar como? Essa frase que eu falei, eu repito ela é meio polêmica, porque sugere um monte de coisa, mas ela é verdadeira. Foi o Érico Rocha que deu ela, falou que mal feito é melhor do que perfeito. Em redes sociais isso é fantástico. Por quê? O perfeito mesmo, se você olhar de perto, é muito difícil. E provavelmente você nem vai alcançá-lo, porque ao chegar em um nível muito alto, você vai querer o próximo nível, você vai querer um vídeo profissional, você vai querer, enfim. Mal feito, você consegue o quê? Desinibir-se, você consegue os primeiros pacientes, você vai se motivando. Agora, não, só serve se eu conseguir 1000 pacientes em um mês. Sinto muito. Então, perfeito, deixa de lado. O que você consegue entregar em redes sociais semana que vem? E aí você dá o primeiro passo, depois o segundo, depois o terceiro, até encontrar o quê? O seu verdadeiro eu. Então, não é assim, eu vou imitar o Condé. Vai dar errado. Como é que você vai imitar um cara que não é, né? Segundo que, poxa, você não tem o mesmo jeito que eu, e tá tudo bem. Provavelmente você vai ter um jeito muito mais personalizado de tratar as pessoas. E é isso que o seu paciente gosta. Você é um cara mais introspectivo, o seu paciente gosta mais disso. Eu sou um cara mais aberto, mais brincalhão, o meu paciente gosta mais disso. Então, como que você encontra em você aquele seu melhor eu? É começando. E a gente fala sobre isso. Né? O erro faz parte do aprendizado, eu sempre falo isso. Até porque, assim, hoje no digital é muito rápido. Então, se você esperar o perfeito, nunca vai acontecer. Né? Então, assim, você erra e vai arrumando. Né? Exatamente. Começa devagarzinho, faz só um post por semana, uma coisa bonita, quebre os paradigmas de, o Condé é blogueirinho, hein? O Condé, que é isso, cara? Quebra esses paradigmas, começa devagar, pega esses feedbacks, assim, às vezes de um hater, uma pessoa fala, cara, você tá muito comercial, e isso para mim é muito fácil acontecer, tá? Então, assim, pega leve nesse ponto, então vai um pouquinho mais pro lado da família, aí eu mostro minha filha, eu mostro minha esposa, faço um brinde com vinho, as pessoas, tem como você ir de forma, pegar leve, mas sem perder a sua essência, sem querer copiar as pessoas, né? Isso é muito bacana, você encontrar o seu verdadeiro eu, nas redes sociais, e aí, acabou. Pegou o fio da meada, o difícil é os 5 mil seguidores. Para eu chegar em 20 mil, foi muito mais fácil do que chegar em 5 mil, pode ter certeza. Eu acho que o importante também nisso o dentista, às vezes, ele fica muito preocupado com o que o outro dentista vai ver, né? Lembra que você está falando com o teu paciente, né? Isso que é importante. Público-alvo é pilar, né? Paula sabe disso. O modelo de negócio tem como seu centro esse público-alvo. Então, isso que me ensinou, quem me ensinou isso, acredita, Paulo, quem me ensinou isso sobre Instagram foi uma blogueira bonita pra caramba, chegou e falou assim, imagine que o celular está na sua frente, você está falando com o seu melhor paciente. Quem é o seu melhor paciente? Na hora eu lembrei, falei, aquela paciente que paga tudo certinho, que fez um tratamento excelente, foi super disciplinada. Pensa que você está falando com ela, pensa que quando você mostrar uma foto, é ela que está vendo. Isso faz toda a diferença nas publicações. Quem é um ortodontista Invisalign Doctor e vai seguir o meu perfil, vai falar assim, porra, cara, o Condé já falou o que é Invisalign. Nossa, você tá falando de novo, que chato. E tá tudo bem. Eu vou ensinar um ortodontista experiente sobre o que é Invisalign? Pelo amor de Deus, é lógico que não. Né? Então, para mim, meu público, meu persona, aí a gente tá falando assim, clínicas, né? Lógico, se eu for dar aula, aí é outro Instagram, aí tem uma outra pegada, né? Mas se o seu público-alvo é realmente pacientes, foca nele e entrega semana que vem alguma coisa. Coloca aí no seu insight, na sua meta, semana que vem, o que eu vou entregar? Entregar, não é
Veja bem, para entregar você vai ter que estudar, para entregar você vai ter que pôr a câmera ali para gravar, para entregar você vai ter que fazer o primeiro passo. Coloca aí para você ver o que acontece. Legal, muito bom, muito bom. Pessoal, assim, a gente desenhou, né? A gente sentou, conversou. E o que eu imagino, né, são as dores que eu ouço de colegas, né? Então chega muita coisa para mim, né? E as dores, né? Um trabalho que a gente tem com a Paula aí, falando de gestão já há um bom tempo, né, Paula? A gente não sei nem em que edição a gente está no nosso curso. Acho que 10ª. 10ª edição que a gente está fazendo curso de gestão com a Paula. São as dores básicas, né? Eu ser um profissional, né? Eu acho que todo mundo aqui que chega fez ortodontia, fez não sei quantos cursos de pós-graduação, quantos congressos você participou. Tecnicamente, eu tenho visto as pessoas muito bem preparadas, mas deixa a desejar a questão de lembrar que o consultório é um negócio, né? E eu tenho que tocar aquele negócio, sobra para mim. Então, e aí aparecem aquelas dores gerais, né? Não dá dinheiro, o que eu faço? Meu funcionário, e é para tudo que é lado, né? E em paralelo a isso, vou compartilhar aqui uma imagem. Deixa eu compartilhar. A gente tem um curso que foi criado recentemente, que é o Study Club, né? Foi a Elaine, a Ivana e a Soraya, eles estão fazendo esse curso, desenharam o curso semanalmente, encontros semanais, tal. Na hora que desenharam o curso, surgiu, agora já está indo para a segunda edição, né? Surgiu um gap ali e falou, mas e a parte comercial? E a parte de gestão? Né? Elas focaram na parte técnica, né? E a parte de gestão? E começou a surgir interna entre nós aqui, né? Faltou a parte de gestão. E daí, na hora, a gente vamos conversar com Paula, que já há tempo trabalha conosco, e Condé, que é um parceiro nosso aí, também já deu aula conosco, e eu admiro muito aí por sua maneira de trabalhar. Então, por que não chamar os dois e montar um curso, né? Então a gente montou esse curso, né? Study Club Vence Invisalign. Ele, como gerir, precificar e vender, serão 8 terças-feiras, das 12:30 até as 14h, 1h30 cada módulo, né, vamos chamar assim. E esses módulos vão abordar várias situações. Vai ser um curso bem bacana, né? Eu acho assim, por ter ferramentas mais práticas, mesmo quem fez o outro curso, o meu foco é diferente nesse módulo. Então, eu vou focar bem nas ferramentas, Maurício, assim, pelo menos essa é a minha ideia. Certo. Aqui eu só vou mostrar para vocês os módulos, né? Então, tem um módulo da Paula, depois um outro do Condé. Né, então, vai começar o primeiro módulo, perfil do dentista, modelo de negócio com a Paula. Né, os modelos de negócio, empreendedorismo, missão, visão, valores, que é o básico que o Condé também citou, e o segundo módulo, o Condé. E reparem que sempre quando tem o Condé, ele já tem um hashtag ali, né, todos Diamond, né, é uma bandeira que ele levanta, ele já tem essa pegada de todos Diamond, e vamos lá, é uma pegada dele. E aí, metas de cada cargo, legal, meritocracia, trabalhar com cada cargo, né, liderança para alcançar metas e manter seus valores. Eu acho que daí é uma das coisas difíceis, né, eu como dentista eu tenho que aprender a liderar, eu tenho que aprender a trabalhar como equipe e liderar essa equipe e também aí como que a gente vai desenhar essas metas, eu acho que é super, super legal. Módulo 3, controle financeiro. Paula, quanta coisa que você vai falar de controle financeiro, Paula. Precificação, planilha, fluxo, lucro, atividade. E o módulo 4, vendas e negociação. Daí pré-venda, então o Condé já começa na pré-venda, ancoragem em vendas, negociação, formas de pagamento. Uma coisa que, nossa, isso daqui já roda e gira tanta polêmica, né? Manutenção ou pacote, quer dizer, preço fechado ou mensalidades, né? Quando vamos só dar uma rapidinho assim, sua visão sobre preço fechado ou então mensalidades. Antes de quando eu falar, eu vou falar que eu sempre fui adepto de trabalhar, sempre
falei para todo doutor, olha, você faz aquilo que você pratica no consultório com fixo, você faz com bracket, com Invisalign, ponto. No consultório, o que eu fazia? Eu cobrava minha entrada, mais mensalidades. Hoje em dia, o modelo de negócio que a gente adotou aqui, que a gente trabalha, eu entendo que para o meu negócio funciona muito melhor o pacote fechado. Né? O que você vê aí quando é sobre esse assunto? Faço de mim as suas palavras. Não existe um modelo certo. Você está falando de 2 modelos que você já passou e eu também passei. E para falar sobre isso eu pesquisei bastante, eu fui atrás de colegas, eu fui atrás de informações importantes e hoje eu cheguei à conclusão de que sim, existe um modelo ideal a ser trabalhado por cada ortodontista, por cada Invisalign Doctor. Mas não, jamais o que eu faço hoje no meu consultório pode ser empurrado goela abaixo para aquela pessoa que não está com o básico feito, não tem um preparo para ser feito. Vou dar um exemplo clássico. Se você cobra ali um pacote, vamos chutar um valor aí, 20 mil reais um Invisalign. Aí o cara paga à vista. Resultado, sua esposa que vai lá no consultório, esposa não, pode ser o marido, né? Vai lá na sua conta e fala, meu bem, que preconceituoso. Pode ser até um extraterrestre, né? Ou no GLBT. Meu amor, tá com o dinheiro na conta. Aquela viagem, nossa, vamos nessa. Resultado, gasto dinheiro numa viagem. Então, tem gente que não pode ter muito dinheiro na conta, acredito, mas é absurdo que seja eu falando isso, porque a pessoa não teve o preparo para chegar até lá. Então, o que a Paula vai falar, e a gente vai falar muito sobre isso, é como que você prepara seu consultório para ser um sucesso em qualquer uma dessas modalidades. Então, não é para você falar assim, o Condé defende bandeira XYZ. Não, vocês não vão ver eu falando isso. Vocês vão fazer como que eu posso ser melhor cobrando manutenção, como eu posso ser melhor cobrando pacote, quais são os cuidados, quais são as armadilhas de cada um desses modelos. Legal. Excelente, excelente. Alguns clientes eu já escondi o cartão de crédito, viu? A Paula tem essa fama de ser brava, assim, tira o cartão, briga com os clientes. Ela é perigosa. Ainda bem que nem chegou perto do meu cartão. E aí vai ter um módulo só de Trello, né? É a história de entender como que eu posso botar o fluxo de pacientes ali dentro, tarefas, né? E aquilo que a gente já comentou anteriormente, né? É um aplicativo, como existem outros aplicativos aqui, né? Vamos trabalhar com o Trello, que é o que a Paula utiliza, mas existem outros que fazem o mesmo. Hoje em dia eu preciso de um aplicativo assim, para eu ter controle na minha vida. Pode ser outra marca, o que for, mas eu preciso ter, é tanta informação, é tão rápido, é tanta informação em tudo que é lado, isso daqui nos ajuda muito, tá? E para finalizar, finaliza o programa de indicações boca a boca, né, com o Condé, são esses 8 módulos aí. A gente tem aqui, desculpa, ainda não, para finalizar não, como criar o plano de ação, ainda tem o plano de ação da Paula, e depois tem o marketing online do Condé. Então, agora essa da Paula aqui tem as metas SMART, ferramenta 5W2H, isso daqui é para vender, né? Isso daqui deve ser difícil pra caramba, né, Paula? Nesse nome aqui, bom para vender. Tudo voltado, né, na questão do plano de ação. Colocar em prática, né? Sim. Executar, né? Organizar, na verdade, tudo que está na cabeça e colocar em prática, como o Condé falou. Tá. E aqui no marketing online, né, os primeiros passos, estudos, melhores de conteúdo, periodicidade, posicionamentos e assim por diante. Bem, esse daí é o curso que a gente desenhou para vocês, né, inicia começo de novembro, dia 3, finaliza meio de dezembro. Como que eu faço para me inscrever? Entra no site da Team One, Team1.1, aí tem o TPS Cursos, daí clica aqui em cima, deixa eu mudar aqui a posição, aqui em cima em Educação, depois clica aqui, Study Club Invisalign, 8 aulas, valor de 1.374. Se você é ex-cliente da Team One, tem 20% de desconto. Se você é filiado à Abralo, também tem 20% de desconto. Então, esse daí é o projeto, né, que a gente desenhou, e a gente entende que é um gap que ainda
tem no mercado, eu acho, para eu sedimentar algumas visões, alguns conceitos do meu dia a dia. Eu não sei vocês, eu vou assistir esse curso, eu vou estar lá. No site, ele está escrito, está erroneamente, já pedimos para corrigir, ele está nas quartas-feiras, mas não, reparem nas datas, ali tem todas as datas, são as terças-feiras, então são 8 terças-feiras, do meio-dia e meia às 2, é um bom horário para fazer essa reunião e almoçar junto, né, fazer um lanche studying, né. Algo... Vai ser gravado, né, Maurício? Sim, vai ser. A ideia é gravar e deixar disponível até final do ano, pelo menos, né, para vocês poderem voltar cada ponto, e a gente, como a gente faz sempre, né, a gente monta um grupo, sempre um grupo de WhatsApp com os alunos para tirar aquelas dúvidas pontuais, algo que sempre fica, né? Puxa, legal, entendi, mas e como que é isso? Na prática eu não consegui executar. Então é uma oportunidade de você ter um contato, né, com os professores e tirar as dúvidas. Vamos ver aqui se temos alguma pergunta adicional. O curso, Giovana pergunta se o curso é ao vivo. Sim, é ao vivo, então você pode interagir, então ele é um modelo reunião, então câmeras abertas, microfones abertos, para você interagir, perguntar para os palestrantes, interromper, é algo que é bem interessante, você realmente interage. E a ideia é que todo mundo tenha resultado com o curso, tá? Assim, pelo menos a gente está bem comprometido a isso, que vocês saiam usando as ferramentas, né? Não como eu falei, para a gente é algo que conta bastante, assim, que vocês realmente possam sair fazendo o que a gente está colocando como ferramenta. Eu acho que é uma oportunidade aí tremenda. Eu enxergo, né, que isso daqui é uma ponta de iceberg, né? Porque tem muita coisa por baixo disso daí. Eu acho que a gente pode melhorar, mas eu quero melhorar, mas eu tenho que começar. Qual é o começo? Acho que é o começo, esse é o começo. Então é uma ponta de iceberg, eu tenho que ter uma boa base, que tanto um quanto o outro falou, eu tenho que ter base, estrutura, um passo de cada vez, e a gente chega lá. Do dia para a noite, todos Diamond é difícil, hein, quando do dia para a noite não, é um passo de cada vez, a gente é todos Emerald, a gente muda o Se Deus quiser, esse quarto vai ser Emerald, vamos lá. Isso daí. Pessoal, temos alguma pergunta a mais aqui? Você vai falar do negócio do Itaú lá, Candé? Porque o pessoal vou falar. Então... Não, vai ser jogo aberto. Eu já vou te adiantando que ali é um livro aberto, vocês vão entrar no meu consultório, você vai fazer o Condé faz assim. Perguntou aqui o Valderias, e como é que faz com alinhadores adicionais? Essa tem uma pergunta técnica, então eu vou falar da parte técnica, né? Eu sou speaker da Line, da T1, então eu vou explicar isso daí, como é que você calcula isso. E aí a Paula vai falar da parte financeira. Então, existe a venda e o diagnóstico. Existe a parte financeira. Então, essa sua pergunta, na verdade, ela é muito inteligente, porque ela remete uma coisa que a gente tem que discutir antes. A parte de diagnóstico, a parte de venda. Depois, a parte financeira. Que, repito, não adianta ganhar 20 mil por caso. Se seus custos não estão ali com arroz e feijão bem feitos, dá tudo errado. Então, vamos conversar mais sobre isso. Tá. E aqui novamente, né, só reforçando a pergunta da Alessandra, as aulas vão ficar gravadas, você vai poder assistir depois. Obviamente, a gente tem a vida muito corrida, imagina, eventos toda semana. Se eu não me engano, se vocês olharem a agenda, tem um dia que vai ser o evento quinta-feira. A gente fez para finalizar no meio de dezembro. Então, tem uma semana que vai ter um terça e um quinta. Tá? Mas, obviamente, a gente tem a vida corrida, pode ser que eu perca uma aula. Você pode rever essa aula, vai ficar disponível, gravada. Eu não sei exatamente quanto tempo, um mês ou mais, para vocês reverem esse assunto, se porventura perderam. Tá? Quero agradecer, tem um monte de gente aí que ficou elogiando o curso lá que fez comigo. Eu achei agora o chat, obrigada aí todo mundo pelos elogios. Só agora você achou, Paulo? Só agora que eu fui meio atrapalhada. Espero ver vocês nesse também. Olha, pessoal, eu agradeço, primeiramente eu vou agradecer vocês dois, Paula e Condé, por aceitarem o desafio. São duas pessoas que eu admiro, que eu tenho no coração, pessoas que eu já trabalhei, trabalho, gosto muito, então, e
e vocês vão me ter ali na janelinha assistindo esse curso também. Vou querer assistir, vou estar eu sentado lá junto na ponta do iceberg, porque vem muita coisa por aí, a gente tem modelos aí para desenhar e desenvolver de forma bem interessante esse assunto e esse projeto. Agradeço também a todos os participantes aqui, muita gente nos assistiu, agradeço a presença de todos, e conto aí, dia 3 de novembro a gente começa aí mais uma aventura. Obrigado para todos. Obrigada, obrigada Maurício, Elaine, obrigada pelo convite. Obrigado demais, gente, eu fiquei honrado, e mais honrado ainda de poder assistir o curso da Paula. Cara, eu não vou pagar, não acredito, muito o Maurício assistir nossa aula, vai ser uma honra também, e pode ter certeza, eu fico muito feliz pela lembrança, e eu garanto que não vão se arrepender, no sentido de que vão trazer algo básico, algo simples. Eu não vou falar sobre abrir IPO na Bolsa de Valores, eu vou falar sobre o arroz com feijão, algo que você deve estar fazendo já para a próxima semana. Por isso que o curso é semanal, porque na outra semana a gente já vê o que fez na outra semana anterior e a gente vai trabalhando isso com vocês de maneira intensiva. Excelente. Obrigado a todos, um bom resto de terça-feira e o resto de semana excelente. Tchau, um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.